Olá, amigos, amigas do Knowledge. É uma alegria sempre renovada quando nós podemos nos encontrar para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Quando apresentamos o tema da noite, esperando sempre que estejamos voltados para os aspectos do exercício. Por que do exercício? Sabemos que as nossas capacitações, de todos nós, aliás, até mesmo ensinado pelo Cristo, nos informado por Jesus, de que nós somos deuses, logo poderíamos fazer aquilo que Ele faz e muito mais, nos mostra claramente de que temos potenciais divinos em cada um de nós, em cada criatura. Sendo herdeiros e herdeiras de Deus, nós efetivamente já estamos, a largo tempo, evidentemente, exercitando esses potenciais. Claro, no nosso nível evolutivo, vamos trabalhando, vamos exercitando de fato, para que eles possam, essas potências possam se aflorar a cada dia. Naturalmente, todos esses aspectos vão construindo o processo evolutivo de cada um de nós. Porque felicidade não é fim em si mesma, ela é exercício constante. Porque se ela tivesse um ponto final, nós ao alcançarmos, teríamos que buscar novos aspectos relativos a ela e implementaríamos para isso ansiedade e infelicidade. Ela é sempre um exercício. É como nós adentrarmos numa sala de ginástica, ou nós praticarmos algum esporte, nas nossas atividades, sejam elas no lar ou fora do lar, obviamente que quanto mais nós nos aperfeiçoamos naquilo que estamos fazendo, o resultado nos transfere maior satisfação. Esses são os aspectos. É tão interessante notar que a ciência já sabe de algum tempo que nós criamos, em relação aos nossos hábitos, caminhos neuronais, ou seja, zonas neuronais no nosso cérebro. Nós criamos caminhos neuronais, aonde estes hábitos, uma vez que se vá exercitando-os, eles formam, então, essas novas estruturas, permitindo, então, que nós possamos alcançar os resultados naquilo que estamos fazendo e transformando aquilo que estamos fazendo em um hábito. Essa é a questão da felicidade. Tanto é que a antropóloga Helen Fisher, já no seu 6º livro a respeito do amor romântico, se bem que o amor não existe efetivamente uma classificação. Quando nós amamos, amamos ponto. Mas nessa questão, ela vai nos orientar de que o circuito do amor, ele está ao lado do mesmo circuito da fome e da sede. É tão impressionante nós verificarmos isso em relação ao nosso cérebro, que a criatura, se nós formos fazer uma analogia, sente sede, sente fome de amar. Esses somos nós. Essas são as nossas potencialidades, as nossas capacitações como espíritos. Nós temos necessidade do amor porque somos fruto dele. E, obviamente, quando falamos da condição do amor, tudo está inserido como os aspectos da felicidade. Claro, todos eles necessitando da continuidade no seu exercício, na sua prática. Mas, obviamente, nós vamos encontrar pessoas insatisfeitas, seja nas ruas, no trânsito, em reuniões sociais, dentro do lar e assim sucessivamente. Nós poderíamos pegar nessa condição das pessoas insatisfeitas, nós trouxemos, e ela não é definitiva, uma classificação dessas pessoas em 3 estágios. Como já dissemos, eles não são definitivos, mas nós poderíamos colocar em primeiro plano aqueles considerados insatisfeitos crônicos, ou seja, é aquele cidadão, cidadã que carrega a nuvem sobre a cabeça, ou seja, aonde vai, está com a nuvem sobre a cabeça.
existia há muito tempo atrás, talvez não seja de conhecimento de muitos, um cartoon, um desenho animado, onde aparecia um leão e uma hiena. Essa hiena era a Had, e a Had era exatamente a enferma crônica, porque o insatisfeito crônico é um enfermo que está em estágio crônico. E para ela, todos os aspectos daquilo, das ocorrências, todas as ocorrências, ela se referia como ó vida, ó azar. Então, ou seja, nada vai dar certo. Se está chovendo, porque está chovendo, se está sol, é porque vai fazer muito calor, ou seja, tudo de uma maneira geral está voltado para a insatisfação de uma maneira efetiva, de uma maneira doentia, ou seja, ela crônica. Existem também aqueles insatisfeitos periódicos. A própria classificação já diz, uma insatisfação periódica, né? Passageira. E, finalmente, os satisfeitos, considerando que no nosso nível evolutivo, espíritos satisfeitos, estejam eles na dimensão que estiverem, ligados ao planeta, não é um nível de satisfação de uma criatura que alcançou a evolução total. É uma condição relativa ao nosso grau evolutivo. Vamos começar, então, fazendo uma pequena análise sobre, evidentemente, os insatisfeitos crônicos. A figura é bem essa mesmo. É aquele indivíduo onde tudo pode dar errado e vai dar errado, uma vez que o seu plano mental é construído dessa maneira. Ou seja, ele vive essa realidade das coisas, sejam elas internas ou externas, para levarem a um caminho só, que é o do insucesso. E, evidentemente, não podem, não vão sentir satisfação nos pequenos prazeres da vida. Ou seja, uma reunião tal qual essa nós estamos fazendo, e é o momento onde tem que se estar plena, né, para que o benefício se faça em todos nós. Né? Um momento de satisfação, de felicidade, né, tem que ser pleno naquilo que nós estamos vivendo. Vale a pena mencionar que, se nós somos hoje o melhor resultado do passado que nos trouxe, o futuro sendo objetivo, todas as atividades que estejam em nossa responsabilidade, elas têm que estar de forma plena. Ou então, nós precisaremos, né, analisá-las e dar um rumo diferenciado naquilo que estamos fazendo. Então, esses crônicos, ou seja, esses enfermos nesse estado, não vão sentir satisfação nos pequenos prazeres da vida. Até porque a felicidade, se nós formos analisar, ela não é em tempo integral. São pontos, né, da nossa existência em vários momentos que nós podemos estendê-los, mas se ela fosse em tempo integral, nós não acrescentaríamos a ela nenhum valor, né, porque seria algo comum. Então, são aspectos que nós podemos e devemos estendê-los para não entrarmos nestas condições enfermiças. Outra condição é arrastam-se entre um compromisso e outro. Ou seja, eu vou precisar trabalhar amanhã. Eu tenho reunião, eu tenho que fazer isso em casa. É algo assim, qualquer compromisso, seja o grau que ele se encontre, é penoso, é sofrido, é extenuante. Outra condição ainda, vivem perdendo, então, momentos de felicidade e de satisfação pelos aspectos já mencionados. Tem mais. Não tentam realizar mudanças. É a classificação que segue a seguinte ordem. O que segue a seguinte ordem é bom, mas que segue a ordem. Sempre foi feito dessa maneira. Por que vai mudar agora? Por que tem que haver mudança? Ou seja, o comodismo implementado, o comodismo já tomando conta do campo mental da criatura. E, evidentemente, ridicularizam qualquer informação, conselho ou teoria a respeito para saírem desta condição de enfermidade profunda.
Creio que já está mais do que suficiente esses itens a respeito do que é um insatisfeito crônico. Vamos verificar a condição do insatisfeito periódico. O insatisfeito periódico, nós podemos estar inclusos e essa insatisfação, essa infelicidade pode se dar por dificuldades financeiras. De repente, a situação que vivemos momentaneamente, por causa desta pandemia, pode trazer determinadas dificuldades, sejam elas voltadas ao emprego ou ao nível de maior contenção de despesas, mesmo naquilo que nós temos como artigos, por vezes, de primeira necessidade, precisamos ser mais comedidos, ou seja, podemos vivenciar essas dificuldades financeiras mais numa condição de periodicidade, e não naquela que nós colocamos como crônica. Outro aspecto são atritos dos relacionamentos familiares. Por mais que nós possamos analisar essas condições de estarmos numa família espiritual, não significa que estar numa família espiritual, estar integrado numa família espiritual, nós não tenhamos dentro delas escolhas diferentes. Por que isso? Porque nós não somos criaturas iguais, nós somos criaturas semelhantes. Então, nesta condição de semelhança, alguns não vão tender todos para o mesmo gosto, para a mesma cor, para a mesma satisfação, seja desse ou daquele item. Existem situações que são, evidentemente, conflitantes, mas que, de uma maneira geral, no ponto geral, todo o fluxo vai para o mesmo direcionamento, onde as pessoas, no nível evolutivo que nós nos encontramos, onde as pessoas chegam a um acordo onde elas possam se sentir satisfeitas com o que acontece. Outra condição são problemas profissionais e sociais. Já está linkado no primeiro item. Perdas materiais ou, por vezes, perdas emocionais. Vale lembrar que nesta questão de perda emocional, nós não estamos falando de uma situação onde o ente querido possa partir, não necessariamente de plano dimensional, dessa dimensão para outra, mas por vezes, como pode ser o caso de muitos, a mudança de país pode acontecer. E lembrando que nós perdemos coisas, não pessoas. Mesmo que a pessoa parta para a dimensão espiritual, nós continuaremos a nos relacionar com ela, não mais nesta condição que nós nos encontramos dimensionalmente, mas a relação, o amor, todo este relacionamento construído não se perde. Pura e simplesmente se transfere com a possibilidade que sabemos e cada vez mais que nós mantemos nos relacionando com essas pessoas que são as pessoas queridas em relação àquilo que nós dividimos com elas. Outra condição é baixa autoestima. Todos estes itens na classificação de periodicidade. Mais alguns aspectos, sentimento de culpa. Nesse ponto, vale estendermos um pouco sobre o processo da culpa. Nós precisamos avaliar quando nós estamos falando de culpa ou quando nós estamos falando de responsabilidade. Exemplo bem simplório. Os pais não se sentem culpados no procedimento educacional, na metodologia educacional que dão aos seus filhos, por vezes tendo que suprimir o desejo deste ou daquele, por conta de que as responsabilidades que lhes são próprias não estarem sendo cumpridas. Como educadores que são, o educador, a educadora não vai se sentir culpada por ter que, de repente, não permitir determinadas atividades ou determinados prazeres, e assim sucessivamente. Um outro aspecto que nós podemos salientar, recentemente nós assistimos uma entrevista de um filósofo que é muito conhecido, que é o Mário Sérgio Cortella,
E dentro destes aspectos da pandemia, que sem sombra de dúvida nos coloca numa condição de atenção, de cuidados, não só nós, como também dos nossos familiares e amigos, mas sem a condição da neurose, evidentemente. E o questionamento feito pela repórter ao filósofo foi na condição de que se ele se sentiria culpado se estivesse posicionado como um médico. E a resposta foi a seguinte: ele disse, suponhamos que eu estivesse diante de 2 enfermos e nas minhas mãos eu tivesse somente um respirador. Utilizando de todo o meu conhecimento, de toda a minha expertise, eu teria que, diante do quadro, tomar um posicionamento, ou seja, teria que decidir para quem seria dirigido o equipamento. E ele falou, depois de me utilizar de todo o meu conhecimento, de toda a minha experiência, eu tomaria uma atitude responsável. Culpado é aquele que poderia ter me enviado 2 respiradores e não o fez. Veja que, claro que nós pegamos 2 exemplos extremados, né? Então pegamos 2 exemplos bastante significativos para que nós tenhamos o cuidado de não colocarmos as situações de culpabilidade quando nós estamos sendo responsáveis. Há que se ter um balanceamento, até porque quando nos posicionamos nesta condição e vamos estendendo e não mais estamos como periódicos, nós começamos a vivenciar a realidade do passado num procedimento autoflagelativo, porque é a experiência do hoje analisando o que ocorreu quando nós não tínhamos exatamente esta condição que estamos vivenciando atualmente. Por isso, cuidado em relação a não mantermos estas estruturas que são mofadas, antigas, e que, evidentemente, fazem com que nós despendamos energias em relação a elas e estacionemos o nosso processo evolutivo, porque estamos ligados com os aspectos do passado. Uma outra situação são as mágoas. Cuidado com as mágoas, para que elas não se estendam, porque mágoa é a mesma coisa que deixar a torneira da água pingando. É um pingo, são pingos, só que o tempo que se despende, nós vamos verificar o resultado no final do mês na conta que se apresenta. Cuidado com a mágoa, porque os pingos são de venenos. E, aos poucos, nós sabemos que toda gota, sendo em caráter intermitente, vai acabar retirando a água do reservatório ou completando ou transbordando o vasilhame que nós colocamos. A mesma coisa com rancores. E por aí vai. Vai para o etc, etc, por aí vai. Então, nós temos que verificar que uma insatisfação periódica, ela toma como uma condição, um fato comum e normal. O que nós não podemos fazer é carregar esse comportamento por dias ou semanas, porque caso nós mantenhamos esse comportamento, com certeza nós vamos levar esta condição para a insatisfação crônica, com a condição de somatizarmos aquilo que estamos vivenciando na dimensão espiritual, que já é a materialização da insistência do pensamento contínuo sobre o mesmo problema. E a ciência já sabe, por exemplo, que o hipotálamo, por intermédio do sistema nervoso autônomo,
ele possibilita o fenômeno conhecido como somatização. Ou seja, é uma repercussão orgânica dos estados emocionais. Nós transferimos para o corpo aqui os aspectos emocionais e, obviamente, se transformando em problemas por vezes conhecidos por nós como desarmonia para o corpo e para o espírito, dores musculares, dores de cabeça, nas articulações, insônia, depressão e diversos outros distúrbios. Por quê? O médico pode, evidentemente, nos fazer um check-up e nos virar do avesso. E ele dá-nos como diagnóstico de que nós não temos nenhum tipo de problema. E nos recomenda, evidentemente, para que nós procuremos uma terapia, né? Procuremos o terapeuta, porque nós não apresentamos ainda a condição a ser materializada no corpo. Porém, esses itens que nós mencionamos começam a surgir, dando o sinal da possibilidade da transferência, que, conforme sabemos, né, dessas energias que estão acumuladas no perispírito para o corpo físico. Até porque, se nós formos analisarmos como um todo, nós somos exatamente como a figura que aparece aí na tua tela, um iceberg onde o nível consciencial, ou seja, a parte que surge acima da linha d'água, é o nosso consciente, e está por volta de 5%. Até porque, quando nós atingimos 10%, nós teremos uma capacidade como um Einstein ou gênios daquela natureza, o que são muito poucos. Bem, atingiremos um dia, com certeza, muito mais do que isso, mas está de acordo com a condição evolutiva que nós nos encontramos. Bom, mas a linha abaixo d'água está o nosso subconsciente, depois temos o inconsciente dessa existência e o inconsciente profundo, aonde estão registrados todas as nossas existências, todas as nossas experiências, os nossos conhecimentos, estejam eles relacionados ao período reencarnatório, estejam eles relacionados ao período no plano espiritual. Toda a nossa estrutura como espíritos se encontra em nós mesmos, registros no inconsciente profundo, mas com um detalhe: todos esses detalhes, todo esse iceberg circula em nós mesmos. Ou seja, não é um processo de recordação através do inconsciente profundo daquilo que fomos, mas tendências que são nossas vão brotar se nós não trabalharmos, né, através da educação, da metodologia educacional, através de vários detalhes que estão à disposição, a principiar com o Evangelho de Jesus. Então, situações que são conflitantes e ocultas permanecem no inconsciente desta nossa existência, destilando veneno dia após dia. Por quê? Porque nós somos, na realidade, corpo, mente e espírito. Qualquer parte em desequilíbrio afeta o todo. Por exemplo, se nós exageramos no almoço ou exageramos no jantar, nós não temos uma indisposição no estômago. Se nós exageramos em algum tipo de bebida, nós não temos um problema especificamente no fígado. Nós temos o problema no fígado a se irradiar para o corpo como um todo. Ou seja, aquela condição desagradável que nós podemos estar passando se reflete em nós integralmente, podendo, inclusive, fazer com que nós tenhamos horas em relação à perda de horário, em relação ao trabalho, coisa do gênero, e, por vezes, esse mal-estar pode se estender para mais um ou outro ou 2 dias. Então, veja, toda a nossa estrutura é comprometida e não apenas o órgão que nós, de repente, atacamos através do exagero. Ou seja, somos um todo a refletir em nós mesmos. E quando o sintoma surge, é porque o desequilíbrio já se instalou. Um exemplo.
O estresse vai nos demonstrar que é pequena a nossa dedicação à qualidade da nossa vida, ou seja, pouco tempo dedicado a nós mesmos. Uma enfermidade silenciosa que leva, lamentavelmente, principalmente quando unida ao mau humor, leva, lamentavelmente, uma grande parcela da população mundial para o túmulo muito tempo antes da hora. Quem nos ensina, através da psicografia de Francisco M. Xavier, é o espírito André Luiz, que coloca na sua obra Sinal Verde, que é grande o número de criaturas que desencarna muito tempo antes da hora. Não existe uma data fechada para o desencarne. Nós podemos estender a nossa existência planetária com os cuidados que nós podemos tomar conosco, ou podemos encurtar. O estresse é um fator de encurtamento extremamente significativo. Em outra condição. Até porque, se nós formos analisar aquilo que estamos fazendo, nós podemos ficar cansadas com aquilo que fazemos, mas temos satisfeitos. É claro, se fazemos um trabalho, seja no lar ou fora dele, nós podemos ficar cansados, naturalmente. Mas a satisfação em fazer traz o cansaço, que é, evidentemente, nos recuperamos através do descanso natural. O estresse não. O estresse mostra que aquilo que nós estamos fazendo não nos agrada plenamente. O estresse é exatamente essa válvula mostrando-nos que nós não estamos fazendo aquilo que estamos inseridos de uma maneira prazerosa. É necessário fazermos uma análise de como nós estamos diante daquilo que fazemos. E não importa aonde, se no lar, fora do lar, etc., essa é uma habilidade. Outro grande aspecto nessa diminuição de carga vital, de fluido vital, ou seja, que ataca exatamente o material que vitaliza a nossa organização fisiológica, é a questão do mau humor. Existem pessoas que têm a capacidade de despertar pela manhã extremamente mal-humoradas, a ponto de dizer para aqueles que convivem com ela, para que nem falem, não fale comigo, porque eu levanto de muito mau humor. Eu sou assim, eu não me reconheço na parte da manhã ou quando eu desperto. É um exercício para se fazer ao contrário. Exatamente, trabalhar de forma que esta condição do mau humor seja gradativamente superada. Não vai acontecer de uma hora para outra, obviamente, porque se já é um hábito, nós precisamos, como dissemos a princípio, criar caminhos neuronais que sejam substituidores dos hábitos, porque nós não eliminamos, nós não desaparecemos com o hábito, nós substituímos eles. E aí podemos fazer um processo de harmonização, ou seja, não ir dormir sem antes fazer uma autoanálise e procurar a solução. Uma boa indicação no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, cuja resposta é do Espírito Santo Agostinho, onde ele vai mencionar que, quando ele se recolhia para o repouso à noite, ele fazia uma verificação do seu dia, ou seja, uma análise do seu dia. E ele se perguntava se aquilo que ele havia dito para as pessoas, ou feito, se as pessoas dissessem ou fizessem para ele, como ele se sentiria. Como é que seria o posicionamento dele se fosse exatamente o contrário? Então, ou seja, não é levar a situação para, eu vou embotar, eu vou engolir a situação. Não. Sabendo que, por vezes, nós temos problemas
que não encontramos a solução. Ora, se o problema não tem solução, solucionado está. Existem determinados fatos que é impossível nós solucionarmos, né? A partida de um ente querido, e não é a partida do ente querido para outra dimensão, conforme já utilizamos como exemplo, mas a partida do ente querido por uma transferência de trabalho de uma cidade ou mesmo de um país é algo que não tem uma solução se nós queremos, insistimos para que a pessoa esteja conosco, esteja fisicamente conosco. Bom, vamos ter todas as possibilidades no contato, etc., mas não será possível que ela fique vivenciando, vivendo na mesma estrutura que nós nos encontramos. Então, é um problema que já está em rigor solucionado. Então, como exemplo, nós podemos parar para analisar, para não levarmos esta condição, seja o problema que for, né, não irmos dormir sem darmos um encaminhamento que seja adequado, dentro das nossas possibilidades, evidentemente. Né? Outra condição é buscar grupos de estudo e de apoio, que são importantes para nós. Terapias alternativas, né? Buscarmos, inclusive, profissionais, se necessário for, para nos auxiliar. Outro item, tratamentos espirituais. Combinarmos, né, o tratamento que nós estejamos fazendo, a terapia que nós estejamos envolvidos, com o tratamento espiritual. Não significa deixar a medicação de lado, suspender a assistência que estamos recebendo em caráter profissional para ficarmos somente com o tratamento espiritual. Fazemos um trabalho em paralelo. Por quê? Porque se este acúmulo energético no perispírito já foi sugado para o corpo físico em forma de desequilíbrio, que nós damos o nome de enfermidade e de doença, precisamos tratar esse desequilíbrio que está materializado e, ao mesmo tempo, tratarmos os aspectos espirituais através da evangelização. A casa nos oferece cursos, nos oferece palestras, terapias espirituais, para que nós nos estimulando para que nós nos evangelizemos. Evangelizar-se não é fazer alterações bruscas na nossa existência. Evangelizar-nos é exatamente procurar o exercício dessas potenciais que são nossos, para que nós alcancemos resultados positivos em nós mesmos, para que nós alcancemos resultados felizes em nós mesmos. Sintamos-nos satisfeitos com aquilo que possuímos, aonde estamos, não significando que esta satisfação seja comodismo, né? A satisfação com a conquista, buscando, obviamente, os nossos objetivos, superarmos os objetivos que nós nos propusemos e buscarmos novos desafios. Não é acomodarmos, mas é valorizarmos as conquistas que temos até o presente momento. Sentirmos-nos satisfeitos conosco, até porque já dissemos há pouco tempo atrás, esta é a melhor versão que nós temos. Nós não temos para trás uma versão melhor. Esta é a melhor, então é valorizá-la, no sentido desse exercício do Evangelho. Procurar, evidentemente, né, respeitar-se, amar-se, para que isso seja refletido no nosso semelhante, naqueles com os quais nós convivemos, com as criaturas com as quais nós nos relacionamos, estejam elas na condição em que estiverem. Por isso que esta valorização, todas as formas vão funcionar se nós exercitarmos a proposta para vivermos em harmonia e em paz. Ou seja, dentro daquilo que é possível na condição que estamos no planeta. Vamos verificar, então, aqueles que são, assim, os considerados de bem com a vida. Quando falamos dos de bem com a vida, é dentro daquilo que é possível no nosso processo evolutivo. O número, ainda conforme nós sabemos, é pequeno, né? Mas procuram viver em paz consigo mesmo, ou seja, procurar viver em paz dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que alcançamos até o momento.
Outro item importante, administrar o medo, porque existe muita gente que, por vezes, tem medo de sentir medo. Não significa que nós não tenhamos, mas ele precisa ser administrado, porque ele faz parte da nossa condição. Se nós não tivéssemos, nós não teríamos como nos preservar. Outro item importante é a resignação. Resignar-se não é gostar de sofrer. Resignar-se não é acomodar-se diante do problema. É aprender com o problema. É não permitir que o problema seja o ponto central da nossa vida. Se precisamos, por exemplo, de uma medicação que seja em caráter de rotina e ela tenha que ser estendida para a nossa existência toda, que nós aprendamos com isso. A resignação faz exatamente parte dessa nossa aceitação. É utilizar-se da medicação, como exemplo que estamos dando, e, obviamente, se for possível, suprimi-la, se não, né, entender que ela não é o ponto central da nossa existência. Este tipo de desconforto que nós podemos ter terá que fazer parte da nossa existência e não ser o foco central. Esta é uma condição de se resignar. Pode ser em qualquer outro tipo de atividade e de situação que nós estejamos vivenciando. Procurar exercitar a paz. Não há dinheiro no mundo que possa, evidentemente, nos trazer paz. E a paz é também exercício. Exercitar a alegria, estender os momentos alegres no máximo que for possível, recordar-se daquelas piadas, claro, aquelas que não denigram pessoas e instituições, e rir novamente, né? Valorizar momentos simples da nossa existência, estimulando esse posicionamento alegre, feliz, etc. Porque, de novo, a própria ciência já registrou, e já de algum tempo, estaremos fortalecendo em nós estes caminhos neuronais que nós estamos fazendo com eles a alteração de hábitos, por vezes, que nos trazem desconforto, que nos traz a infelicidade. E, obviamente, vivenciar o Evangelho dentro das nossas possibilidades. Até porque, quando falamos em vivenciar o Evangelho é vivenciar o bem em nós e de nós para com o outro. Quando nós vivenciamos o bem, né, pelo mínimo que seja, nós estaremos, evidentemente, entrando em contato com aquilo que é divino em nós. E quando entramos em contato com o divino em nós, o que brota para a nossa existência e reflete no nosso semelhante são os momentos felizes, são momentos de alegria, são momentos de valorização própria e de valorização do outro. Por isso que o posicionamento é de livre escolha. Ou seja, como nós queremos levar a nossa vida. É interessante notar que, por vezes, nós encontramos pessoas que acabam dizendo que têm consciência daquilo que estão fazendo, sabem, por vezes, que aquilo que fazem não está correto, mas não vão dar essa satisfação para o outro. Não vão dar o braço a torcer para o outro, mesmo sabendo do equívoco em que estão vivenciando. Do equívoco em que continuam sendo, né, portadores e, lamentavelmente, tendo consciência daquilo que fazem. Por isso, nós trouxemos aqui uma pequena classificação das pessoas felizes em contraponto com as pessoas infelizes. É interessante notar que pessoas felizes costumam ser autorresponsáveis. Não é integralmente, mas dentro da condição que nos é própria. As pessoas infelizes culpam os outros.
felizes sentem gratidão, infelizes são donos da verdade. Os felizes perdoam, os infelizes guardam rancor. Os felizes conversam sobre ideias, os infelizes fofocam. Tem mais. Os felizes querem que os outros vençam, os infelizes sentem inveja. Os felizes partilham informação, os infelizes escondem informações, que acabam morrendo com eles mesmos. Os felizes pensam positivo, a grande maioria das vezes, né? Com um esforço repetitivo, um exercício. Os infelizes pensam negativo. Então, sempre será uma questão de escolha. E é tão interessante notar que, voltando de novo para aspectos científicos, a ciência já sabe que quando nós fazemos o bem, nós acionamos o circuito de recompensa no nosso cérebro, ou seja, que atua no córtex pré-frontal, no núcleo accumbens e na área tegmental ventral. Isso faz o quê? Nós não precisamos ficar, se não é da nossa particularidade, da nossa atividade, né, em detalhes, mas quando nós fazemos o bem, o sistema de recompensa no cérebro é estimulado e nós sentimos novamente desejo de fazê-lo. E quando nós sentimos esse desejo de fazê-lo, nós automaticamente estamos ligados nos potenciais divinos que são nossos, íncitos no espírito, e nos sentimos cada vez melhor. É tão interessante que, na questão do nosso sistema imunológico, como consequência de fazer o bem, ele atua no sistema imune antibacteriano primário, deixando com que o nosso sistema imunológico seja fortalecido. Por isso que é incrível nós verificarmos como Jesus era uma criatura não de 2000 anos atrás. Como Jesus é presente, como Jesus, em seus ensinamentos, ele é presente. Até porque, se os ensinamentos de Jesus são relativos à verdade, ou seja, os ensinamentos do Evangelho do Cristo, da Boa Nova, são verdade, se são verdade, estão inseridos em Deus. Se estão inseridos em Deus, a base do Evangelho está inserida em nós, ou seja, está em nós. Por isso que, em determinado momento, não importa quando, nem que tipo de religião nós estejamos, não precisa ser a religião que tenha o fundamento cristão, seja ela qual for, ou a mesma questão da religiosidade, o indivíduo que valoriza as questões do espírito, a relação com a divindade, sem que tenha necessariamente uma religião, esses ensinamentos, de que natureza for, vão nos tocar. Por que eles nos tocam? Porque tem que haver em nós uma raiz. Essa raiz é exatamente a realidade do Evangelho, a realidade das verdades divinas. Por isso que somos tocados pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos, dependendo da religião que nós estejamos, ou até mesmo fora delas, mas na questão de mantermos a religiosidade, nós somos tocados no nosso íntimo por termos esta verdade, estas verdades na condição básica em nosso íntimo. Por isso que Jesus é atualíssimo, é hoje atual, sempre será atual na nossa vida, nos solicitando que nós façamos o seguinte, para que nós possamos ir e busquemos não repetir os mesmos erros. Foi a recomendação dada para a moça apanhada em adultério, cuja condição sexista da época, uma palavra mais elaborada para machismo, colocava somente a mulher no ridículo da situação, quando a lei dizia que o adultério seria punido pela lapidação em praça pública, ou seja, morte pelo apedrejamento. Obviamente, não se pode fazer aqui anacronismo, analisar o nosso conhecimento do hoje, as leis de hoje, com o primitivismo de mais de 2000 anos atrás. Mas a condição era sexista de apresentar apenas a mulher. E o que Jesus
desperta na criatura. Não é analisar, fazer o julgamento das condições do passado, e sim dizer para que ela valorizasse o presente e do presente para frente, ou seja, as condições que nós podemos alterar, fazermos melhor, e substituirmos hábitos, situações, posicionamentos inadequados, daqui para frente, não, porque o passado foi o que nos trouxe até aqui. O futuro é o objetivo, nós temos hoje, procurar fazer hoje o nosso melhor. Porque no final das contas, vai ser sempre será nossa a decisão de sermos felizes ou não, através dos exercícios que nos são propostos. E nós trouxemos um texto, uma mensagem, que fala exatamente da condição prática, né? Porque precisamos de itens que sejam práticos na nossa vida para que nós possamos cada vez mais exercitá-los e, com isso, alcançarmos resultados felizes. É uma mensagem do espírito Albino Teixeira, que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e pode ser encontrada no livro Caminho Espírita. Diz Albino Teixeira, espírito através de Chico Xavier: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma ação melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Não deixa que termine. Não é terminar o dia porque o sol já se pôs. Não deixe que nós possamos ir para o nosso repouso sem termos exercitado, sem termos feito uma boa ação. E às vezes nós dizemos, puxa, mas eu tenho tantas coisas ainda a serem superadas, tantos hábitos ainda a serem substituídos. Todos nós temos capacidade para refazermos caminho. Todos nós somos capacitados a uma boa ação por dia. Tanto é que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, também no livro Leis de Amor, vai nos ensinar que se nós, em toda a nossa existência, nós salvarmos, salvar significa dar direcionamento, né? Educar, fazer o melhor para uma pessoa, ou seja, salvar uma pessoa, tirá-la da ignorância, né? Despertá-la como espírito que é. Se nós salvarmos uma pessoa em toda a nossa existência, nós já ganhamos a reencarnação. Albino Teixeira traz-nos, então, itens muito mais simplificados para nós trabalharmos. Ele diz assim: vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos, ou seja, de todos nós. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria. Por vezes nós não temos pessoas nessas condições, mas é uma das observações do Albino Teixeira. Entregar uma peça de roupa aos que gemem de frio. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Veja que ele fala em improviso, não em solução final. Promover ainda que migalha de assistência a benefício dessa ou daquela mãe desdistosa. Oferecer um livro nobilitante. Entregar de presente um livro. Nós podemos estar fazendo aquilo que Emmanuel nos orientou. Podemos estar um livro que desperte a criatura, que leve a criatura a sentimentos equilibrados e felizes, poderá ser a pessoa a qual estamos tirando do nível da ignorância como espírito que é, e fazemos o trabalho salvacionista que todos nós temos possibilidade. Continua Albino. Escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Como é fácil através da tecnologia hoje, né? Como é fácil através do smartphone nós mandarmos um simples questionamento diante do quadro que vivenciamos. Fulano, ciclano, você está bem? Seus familiares estão bem? Espero que todos estejam bem. Não só a respeito da condição, né, pandêmica, mas saber da pessoa. Que facilidade que nós temos em relação a isso.
escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção que possam estar. Prestar serviço desinteressado aos enfermos, assegurar 2 minutos de conversa consoladora aos doentes, cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Ele não está dizendo para fazermos tudo, é uma coisa, um destes itens. Mas continua o Albino Teixeira: plantar uma árvore proveitosa, acrescentar a alegria dos que fazem o bem, auxiliar, de algum modo, aos que procuram auxiliar, encaminhar parcelas de recursos amoedados, ou seja, de dinheiro, conquanto ligeiras, ou ser pouco, a irmãos em necessidade. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Remover espontaneamente um perigo na via pública, que por vezes nos é possível. Coisas assim que podem ser insignificantes, mas que a nossa atenção foi voltada. Na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis e o valor dos teus investimentos no erário, no banco da vida eterna. Termina Albino Teixeira: faça o bem e seja feliz. Até porque, como já dissemos, no final, é você, somos nós mesmos, quem decide se nós devemos ser felizes ou não. Pensemos nisso. Pensemos nisso porque felicidade nos traz paz. A todos, muita paz. E Jesus nos abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a você, aos seus familiares, parentes e amigos. Fiquemos com Deus.